Olá pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar agora o conceito de máquinas de Turing, tá? Então a gente vai formalizar como a gente vai trabalhar essas máquinas e qual é o poder de processamento que ela tem, tá? E trabalhar toda a parte sintática, né, relacionada à representação do diagrama, que é o poder computacional que essa máquina pode realizar, né, e uma semântica de como funciona o processamento das cadeias relacionadas a essa máquina abstrata, tá? E finalmente a gente vai realizar alguns exercícios na construção de uma máquina de Turing. Bom, então a gente em algum momento trabalhou sobre as linguagens regulares, né? Lembrando sempre, fazendo sempre uma correlação das máquinas abstratas. A gente estava diante de um autômato finito. A gente usou o lema do bombeamento para linguagens regulares para mostrar que existem linguagens que não são regulares e apresentou a definição das gramáticas livres de contexto para estabelecer um contexto geral sobre essas linguagens. Então a gente sabe que aqui também eu tenho um conjunto de linguagens que são conhecidas como linguagens livres de contexto. Voltando para as nossas máquinas abstratas, a gente trabalhou com um conjunto de máquinas abstratas que a gente definiu como sendo um autômato com o acréscimo da pilha, né? Então, as linguagens estão diretamente relacionadas às máquinas dos autômatos finitos, as linguagens regulares, as linguagens livres de contexto direcionada diretamente pelos autômatos de pilha, tá? E aí a gente viu que o autômato de pilha pode simular um autômato finito, né? Logicamente, é só aplicar as regras de transição sem que eu utilize a necessidade da pilha, né? A gente viu ainda que esse autômato de pilha ele pode ter como critério de aceitação uma pilha vazia ou ainda o conjunto de estados finais, tá? E vimos em partes que existem linguagens que também não são livres de contextos a partir do lema do bombeamento para a linguagem livre de contexto, que está aqui. Então, eu tenho um conjunto de linguagens que estão aqui, tá? Que não são livres de contexto, tá? Então, assumindo que eu tenho dois subgrupos ainda para esse restante, eu vou simplesmente dizer que eu tenho linguagens sensíveis ao contexto, tá? E um conjunto maior que são as linguagens irrestritas, tá? Então são linguagens irrestritas. Bom, então se a gente fizer um formalizador de máquinas abstratas, as linguagens livres de contexto, né, trazendo para essa ideia, elas vão ser geridas, né, vão ser reconhecidas por máquina de Turing, bem como as linguagens irrestritas também por máquina de Turing, tá? A grande diferença é que aqui eu tenho uma limitação na fita, ou seja, a minha fita ela é limitada por um dos lados, então eu tenho uma fita limitada para ser aplicada. E nesse caso eu não tenho essa fita limitada. Então a gente precisa entender que alguns conceitos vão ser fundamentais e vão ser descritos nessa aula, que são linguagens que a gente vai considerar recursivamente enumeráveis, tá? E linguagens enumeráveis, tá? Perdão, são linguagens recursivamente enumeráveis e linguagens recursivas, tá? Linguagens recursivamente enumeráveis, ok? E ao invés de enumeráveis, recursivas, perdão. Bom, então a definição dessas linguagens sobre o conceito de máquina de Turing está diretamente relacionada a, olha, as recursivamente enumeráveis, elas vão ser linguagens em que uma máquina de Turing reconhece, tá? E as recursivas, né, vão ser linguagens em que uma máquina de Turing decide, tá? Perceba bem qual é a diferença entre decidir
e reconhecer. Decidir, pessoal, um problema de decisão é quando eu tenho garantia de que esse problema há uma solução e essa solução ela é sim para reconhecer ou não. Então, sempre, tá? Quando eu tenho uma linguagem decidível, que também é conhecido como linguagens recursivas, decidir quer dizer que eu sempre construo uma máquina abstrata que me retorna sim ou não para uma cadeia sempre, tá? Sempre, sempre, sempre eu tenho uma resposta ou positiva ou negativa de reconhecimento. Isso quando eu estou diante da decisão, né? Linguagem Turing decidíveis, que são as mesmas linguagens recursivas. As linguagens recursivamente enumeráveis, né? Em que a máquina de Turing reconhece, acontece que eu posso chegar em um loop. Tá? Essa é a novidade. Então pode ser que eu chegue em um loop e em alguns casos eu não consiga responder sim ou não para uma cadeia. Então aí está a diferença. Tá? Então as linguagens recursivamente enumeráveis, elas têm um contexto maior e abrangente do que as linguagens recursivas, que são as linguagens decidíveis. Então, para a gente entender qual é a evolução em termos de máquinas abstratas, né, máquinas computacionais, a gente iniciou o contexto dessa disciplina assumindo o esquema de um autômato finito não determinístico, né, ou determinístico, né, autômato finito de uma forma geral, e ele tem esse esquema. Eu tenho uma cadeia de entrada, que se refere à nossa entrada. Eu tenho um conjunto de transições aqui, que é o controlador. Eu tenho o armazenamento de um estado atual e eu vou processando essa cadeia, verificando a minha função total ou função parcial, dependendo do autômato se é determinístico ou não determinístico, respectivamente, e vou verificando se o último estado, se a último símbolo da cadeia, ao realizar a leitura, se o estado atual pertence ao conjunto de estados finitos, eu coloco que aceita. Perceba que se a gente considerar a ideia de decibilidade, né, que é algo que a gente vai precisar para trabalhar, né, nos nossos conceitos, um autômato finito ele sempre vai parar, né? Eu não tenho nenhuma estrutura dentro da composição dessa máquina abstrata que me permita ter uma cadeia e em algum momento essa cadeia vai entrar em um loop e eu não consigo gerir uma resposta de aceitação ou de rejeição, tá? Então, se eu considerar um autômato finito como um problema decidível, né, saber se uma cadeia W ela é decidível em um autômato finito, né, no contexto das linguagens regulares, eu tenho a garantia de que ele vai, porque a estrutura da nossa máquina abstrata não permite variação para um loop. Agora, a gente fez uma evolução, né, pensando teoricamente, e aí, olha, eu preciso resolver alguns problemas mais complexos. Então, eu vou decidir agora colocar uma memória infinita, já que eu tinha uma memória bem restrita lá nos autômatos finitos, e adicionei uma pilha que me permite resolver problemas como o abre e fecha parênteses, né, o balanceamento entre a contagem de elementos de uma cadeia, né? Então, quando eu faço isso, contando elementos de uma cadeia, eu monto o esquema do meu autômato de filha, que tem uma estrutura bem parecida com um autômato finito, exceto com a região em vermelha que define a inclusão de uma pilha para se trabalhar dentro de um autômato. Então, isso me proporciona um ganho computacional maior, tá? Ok, agora a gente vai para o esquema de uma máquina de Turing. Qual é a principal diferença entre essas máquinas até então que a gente trabalhou? Lá na máquina de Turing, você agora, além do controle, né, das suas regras de produção, você tem a opção de mover a direção de leitura da sua fita. Então, na máquina de Turing, eu posso estar no estado inicial e mandar a leitura para a direita. E ele vai lendo para a direita, até que um conjunto de transição pode me permitir que eu volte à minha leitura para checar alguma coisa.
tá? Então eu poderia pensar o seguinte, olha, eu vou lendo o 0, né? E vou marcando com outra sigla. E aí é um novo detalhe. Além da capacidade de mover a direção de leitura da cabeça, né? Que antes até então a gente não tinha, eu tenho uma capacidade de fazer escrita com um alfabeto próprio da minha máquina. Então eu posso ler esse elemento da fita e posso substituir por outro que eu queira a partir do meu alfabeto da minha máquina de Turing. E aí eu vou conceber uma memória infinita, porque eu tenho a possibilidade de ir para a direita, de voltar, tenho a possibilidade de escrita e leitura dentro da minha fita. Então essas duas adições me permitem o poder computacional que a gente tem até então da nossa computação teórica, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, em termos de computação, essa minha máquina de Turing, ela pode realizar. E aí um questionamento interessante que a gente já pode tratar é, olha, eu tenho uma fita infinita, né? Tudo bem. E se eu tivesse 5 fitas infinitas, eu aumentaria meu poder computacional? E categoricamente eu explico que não, tá? Porque você pode simular essas 5 fitas infinitas numa fita única infinita, tá? Então, o poder da máquina de Turing, ele não vai ter, apesar das suas extensões, elevação, mesmo que você faça alterações nessa estrutura com a fita, tá? Então, basicamente, essa é a ideia da máquina de Turing, tá? Então, a máquina de Turing não tem a relação de transições invasivas, tá? A gente não precisa disso porque eu tenho a possibilidade de movimentação. Então eu tenho o meu alfabeto de entrada, que é o que vai ser lido pelas cadeias da minha máquina, que é o nosso sigma. E eu tenho um novo alfabeto da fita. Lembra que lá no autômato de pilha a gente tinha o alfabeto da pilha? Pois bem, aqui a gente tem um alfabeto que é o da fita. Então eu posso compor esse alfabeto da fita com a estrutura do alfabeto de entrada, e ainda com novos elementos além do branco, tá? Então eu tenho um símbolo especial na minha fita que é o símbolo branco, que pode servir de divisor ou pode servir para que eu tenha uma definição exata de quais partes da pilha eu já li e queira apagar, né? Então, olha, vale sempre que o branco, tá? Esse símbolo, ele pertence ao alfabeto da fita, tá? E que o alfabeto de entrada é um subconjunto do meu alfabeto da fita. Bom, então, basicamente, a gente tem uma operação única, né? Eu posso escrever novo símbolo na fita e mover a cabeça uma casa para a esquerda ou para a direita. Então, eu tenho opções de leitura escrita e tenho uma opção de movimentação para o lado esquerdo e para o lado direito da minha fita, né? Então, inicialmente a fita contém a palavra de entrada. Então, o que acontece é que quando eu starto a minha máquina de Turing e quero fazer um reconhecimento, eu tenho o meu alfabeto de entrada. E aí, o movimento à esquerda na primeira casa. Então, sempre, se eu fizer um movimento para a esquerda na primeira casa, ele permanece aqui, tá? Essa é uma definição, tá? Mas eu posso ter uma fita infinita para a direita e fita infinita para a esquerda também, e a mesma coisa eu posso ter o mesmo poder computacional vai ser definido, tá? Então não há diferenciação com o poder computacional. Ok. Então, construir uma máquina de Turing agora para a gente é fazer um algoritmo, tá? Então, não que um autômato finito não seja um algoritmo, não que um autômato de pilha não seja um algoritmo. Mas a máquina de Turing agora, ela tem o mesmo poder que a gente faz com a definição dos nossos algoritmos, né? Então, por exemplo, se eu quisesse construir uma máquina de Turing MT para aceitar a linguagem 0n, 1n, tal que o n é maior ou igual a 0. Lembrando que isso aqui pode ser feito por um autômato de pilha, né? Porque a gente definiu isso como uma linguagem livre de contexto. Mas se eu quisesse fazer uma máquina de Turing que gerenciasse isso, como é que seria a intuição, né? Então, a nossa cadeia poderia ser 0, 0, 0, 1, 1, 1. E, ao final da cadeia, todos os elementos da minha máquina são elementos com caractere branco, tá? Então, perceba o seguinte, qual seria a intuição?
eu poderia, estou no primeiro caractere, vou para a direita, levo somente para a direita, levo para a direita, levo para a direita, levo para a direita, até encontrar um caractere branco. Quando eu encontrar o meu caractere branco, é porque eu cheguei no final da minha cadeia, tá? Então, se eu cheguei no final da minha cadeia, eu posso usar a volta. Então, eu volto para testar esse elemento. E aí, o que que eu faço? Eu deixo ele com o valor 1, coloco um valor U para dizer que eu já identifiquei um caminho 1 e volto na minha cadeia até encontrar um 0. Tá? Então, se eu encontrar um 0, o que que eu posso fazer? Eu posso chegar e marcar esse 0 com o U. Tá? Então, vamos lá. Vou para a direita, vou para a direita, vou para a direita, vou para a direita. Encontrei o 1, o último elemento, volto. E aí eu posso fazer várias formas, né? Vamos fazer uma forma diferente aqui. Eu vou agora, estando nesse elemento, eu vou trocá-lo por Y. Tá? Para dizer que eu encontrei um elemento 1. Aí eu volto até encontrar o primeiro elemento, o último elemento 0 que eu defini. Então, encontrando o último elemento 0, eu marco com o X. Logo em seguida, eu vou até encontrar o Y. Volto com um elemento. Se ele for 1, eu marco com Y. E aí eu volto até encontrar o X. Se ele encontrar o X, eu vou para a direita e vejo se o elemento é 0. Se o elemento for 0, eu marco um X. Mais uma vez, eu vou até o Y. Ao encontrar o Y, eu volto e vejo se o elemento anterior é 1. Ao encontrar esse elemento, eu troco por Y, né? E volto até encontrar o X. Ao encontrar esse X, eu vou para a direita e verifico se o elemento é 0. Se ele for 0, eu marco com Y. A minha cabeça de leitura está aqui. E aí o que que eu faço? Olha, marco com X, perdão. E aí o que que eu faço? Vá até encontrar um elemento final. Se você não encontrar mais nenhum diferente de X ou Y, aceite a cadeia. Tá? Então, essa é uma forma para quando eu quero fazer essa ideia de algoritmo. Tá? Então, eu posso montar um diagrama que realmente trata essa ideia. Tá? Nesse segundo exemplo, eu poderia pegar a mesma ideia. Tá? Então, eu vou até o final, encontrei, volto, verifico se é 1, marco com Y. Aí venho até o começo, né? Encontrar o 0, verifico se é X, marco com X. Se é 0, marco com X. Logo em seguida, eu vou até o Y, volto um caractere para a esquerda, verifico se é 1, troco por Y. E aí eu vou até o próximo X e vou para a direita. Ao encontrar, se ele for 0, eu troco por X. E finalmente eu vou até encontrar o Y. Volto e vejo que esse elemento não é o 1 que eu queria, né? Ele é um 0. Então, vamos supor que eu vou trocar para o 0 aqui, só que eu não tenho mais nenhum outro elemento X. Tá? Então, quando isso acontecer, eu levo para o estado de rejeição. Tá? Essa seria uma outra estratégia para tratar a mesma estratégia, no entanto, outra cadeia que iria ser rejeitada para essa linguagem. Tá? Então, vamos agora trabalhar na definição mais direta do que seria essa máquina de Turing, tá? Para que a gente possa começar a construir máquinas, algoritmos, com as propriedades, os diagramas, que possam reconhecer linguagens como essa ou outras que pertencem ao seu contexto. Então, sintaticamente, uma máquina de Turing ela vai ser definida por uma tupla que tem um conjunto de estados, tá? Assim como os autômatos, um alfabeto de entrada, um alfabeto de pilha, né? De fita, que é o alfabeto que vai definir a escrita na fita, as suas regras de transição, o seu estado inicial, que é 0, e 2 estados principais, tá? Somente um estado de aceitação
e somente um estado de rejeição. Então, eu vou levar sempre todo mundo que vai ser aceitável para o estado de aceitação, logicamente, e um único estado de rejeição para as cadeias que não pertencem a essa linguagem. Lembrando que a nossa função de transição, ela tem a seguinte característica, que ao ler um símbolo da fita, né? Eu tenho um símbolo da minha fita, ele leva, lembrando sempre que o meu símbolo da fita, ele tem os símbolos finitos da entrada. Então, esse conjunto, ele aborda o sigma e o próprio alfabeto da fita. Então, quando eu estou em estado e leio algum símbolo da minha fita, eu levo para outro estado, tá? Posso escrever um símbolo da fita ou deixar o próprio símbolo que está lá e escolho uma direção a seguir, que é para a direita, right, e left para a esquerda, tá? Então, a minha função de transição agora, ela tem, além da definição de um estado, além da possibilidade de escrita na minha fita, o sentido em que eu vou pesquisar o próximo elemento na cadeia. Beleza? E aí a gente adiciona que o branco não pertence ao alfabeto da minha entrada, ele pertence somente ao alfabeto da fita, obrigatoriamente, e que, mais uma vez, o nosso sigma é um subconjunto do alfabeto finito da fita, tá? E, obrigatoriamente, o meu que rejeita tem que ser diferente do que aceita, né? Para que eu possa realmente definir o final da computação dentro da minha máquina de Turing. Então, pessoal, para a gente definir melhor a nossa representação gráfica, né? Que é muito semelhante ao diagrama de transições que a gente viu para os autômatos de pilha e para os autômatos finitos. Basicamente, o que a gente tem na nossa função de transição é, olha, estou no estado Q1, nesse exemplo. Q1, ao ler o símbolo A da fita, ele leva ao estado Q2, né? Escreve B na fita e pede que a cabeça de leitura vá para o lado direito, faça a leitura para o lado direito, tá? Então, essa é basicamente a parte gráfica da nossa função de transição. Então, eu vou apresentar agora uma máquina M1 definida para o exemplo que a gente acabou de expressar no slide anterior, tá? Então, vamos considerar lá na nossa fita que eu tenho aquela entrada inicial, o 0, 0, 0, 1, 1, 1 e finalmente lá, como restante da nossa fita, eu tenho símbolos brancos, tá? Ok, então como é que vai funcionar essa transição, né? Então, primeiro é o nosso estado inicial Q1. O estado inicial Q1, ao ler o símbolo 0, ele marca X, tá? E vai para a direita. Então, a gente vai marcar um X aqui e vem com a cabeça de leitura para cá. Estamos no estado Q2. O estado Q2 diz o seguinte, olha, se eu encontrar um 0, eu deixo o 0 e vou para a direita. Então, como eu encontrei um 0, eu deixei o próprio 0, vou para a direita. Estou em estado Q2. Como eu encontrei o 0, eu deixo o 0 e vou para a direita. Até que eu encontro o 1. Aí o que é que ele pede? Esse 1, ele troca por Y. Tá? Então, cancela aqui esse elemento. Troco por Y. E aí ele manda voltar para a esquerda. Então agora eu estou nessa parte da minha cabeça, nessa parte da minha fita e estou no estado Q3 simultaneamente. O que ele pede? Quando eu encontrar um 0, eu vou voltando a minha fita. Então encontrei um 0, volto para cá, estou no estado Q3. Encontrei um 0, volto para cá, estou no estado Q3. Aí ele diz, olha, se eu estou no estado Q3 e leio X,
eu deixo o x e vou para a direita e levo para o estado Q1. Então, eu estou aqui agora. E aí, se eu encontrar um zero, o que ele faz? Ele substitui esse zero por um próprio x e vai para a direita. Aí eu estou em estado Q2, eu permaneço com zero e vou para a direita. Se eu encontrar um y no estado Q2, eu deixo o próprio y e vou para a direita. Tá? Então, eu estou agora no elemento 1. Quando eu encontrar o elemento 1, né, a mesma coisa acontece. Eu marco o y e volto para a esquerda, ficando no estado Q3. Se eu encontrar y, eu volto para a esquerda, né? E se eu encontrar zero, eu volto para a esquerda. Agora estou no estado Q1. O estado Q1 a gente já está percebendo como funciona, né? Quando eu leio zero, eu vou substituir por x. E aí levo para o estado Q2, que faz a leitura de zeros e y até chegar no último 1. Quando eu chegar no 1, eu troco por y, tá? Ao trocar por y, eu vou para o estado Q3, finalmente, e no estado Q3 eu saio, né, marcando para a esquerda tudo que tem y até que eu encontre um x. Encontrei o x aqui, vou para a direita e levo para o estado Q1. O que acontece quando eu encontro um y no estado Q1? Eu deixo o y e vou para a direita. Opa, vou para a direita. E aí eu faço isso até encontrar um símbolo branco. Encontrei o símbolo branco, deixo esse próprio branco, vou para a direita e aceito. Tá? E aí, qualquer coisa que acontecer lá na minha aceitação, já está definido porque não vai aparecer mais nada no final da minha fita. Isso é um sinal que eu já cheguei ao final da minha fita. Tá? Então, aqui, essa cadeia vai ser reconhecida. Tá? Então, essa é a estrutura que a gente precisa definir para a cadeia. Olha lá, se a cadeia fosse vazia, eu simplesmente leio branco, deixo o próprio branco, vou para a direita e aceito. Tá? Essa é a estrutura da minha máquina de Turing. Então, agora eu estou projetando um algoritmo que define, né, de outra maneira, não codificando uma linguagem de alto nível, mas eu estou fazendo uma estrutura que tem estados associados e tem instruções que devem ser realizadas para o reconhecimento de uma cadeia. Tá? Então, essa é a estrutura gráfica que a gente deve trabalhar para o reconhecimento de máquinas de Turing, né? Que a gente precisa trabalhar com o estado de rejeição e com o estado de aceitação.